Bom dia, nós estamos aqui no meio de uma plantação de girassol com a dona Norma, com o Felipe, com a família, né? E além de um ambiente super agradável e bonito, estamos vivendo uma experiência nova em tempos de diferente na humanidade, né, em tempos de Covid. Então a gente precisa trabalhar agora como agrônomo repórter, né? Além do Grupo Gato, a gente coordena o Grupo Guará. E nessa dinâmica nós estamos passando pelas fazendas e fazendo algumas tomadas, né, conversando um pouquinho, depois para apresentar o grupo e também apresentar isso, deixar arquivado. Às vezes o grupo internamente pode utilizar, então aqui é para a gente realmente marcar esse momento, fazendo uma entrevista a campo. Não é muito a nossa rotina de dia a dia, aliás, não tem nada a ver com a nossa rotina de dia a dia, mas acho que dá para a gente se virar. Dona Norma, primeiro de tudo, a senhora foi que veio com seu esposo, começou a agricultura aqui nessa fazenda. Estamos no meio de uma plantação de girassol, inspiradora, né? Inspiradora. O que a senhora diria? A senhora também é uma das grandes integrantes aí do Mulheres do Agro, é chamada constantemente para falar nesse meio, né? O que a senhora diria hoje para os agricultores, para o Grupo Guará, né, nesse ambiente, aqui nesse lugar onde a gente tem essa inspiração tão bonita dessa plantação, dessa cultura de girassol? Eu acho que a gente tem que amar o que faz. Esse girassol aqui foi uma coisa minha que eu falei que eu gostaria de ter, porque eu adoro vir na fazenda, eu adoro ver o que está acontecendo, e quanto mais flor, quanto mais vida aqui dentro, melhor eu me sinto, né? E eu acho que eu vim para cá em 1979, agora em mês de maio faz 41 anos que eu tô aqui. A gente, quando começou isso aqui, era só cerrado, né? Foi um desafio imenso, mas graças a Deus que hoje a gente pode ver que todo o sacrifício, toda a dor, né? Todo o afastamento da família, hoje a gente tem tudo isso, essa beleza, essa produção, esse incentivo para dar continuidade. E muito melhor que isso é ver meus filhos me sucedendo, né? Sucedendo ao pai e fazendo as coisas acontecerem. É uma gratificação imensa. Muito bom. Felipe, você, além de grande amigo e agricultor, o que te inspira a ser agricultor? Primeiramente, bom dia, né? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, aqui numa terra que a gente pode falar que é nossa, né? Mas a inspiração, assim, acho que vem de berço, né, João? Sempre acompanhou meu pai, minha mãe nos trabalhos aqui. Eu acho que a vontade de estar sempre fazendo, realizando alguma coisa nova, né? Trazendo novidades, superando desafios, é o que faz a gente crescer e é o que fez a gente estar aqui hoje, né? Então eu acho que a parceria junto com a minha mãe, com os meus irmãos aí, com a Soma e o Guará, né? Todo mundo fez a gente estar aqui hoje numa condição saudável, né? Para a agricultura, assim, conseguindo grandes resultados, né? Então acho que o que desafia é a vontade mesmo, isso é meio que da natureza, não tem alguma coisa específica, mas a gente ama o que faz, né? A gente ama estar aqui, ama estar trabalhando no agro. Muito bem. Fantástico. A primeira parte é essa. Pessoal, aqui a gente está na área de pesquisa da Soma, é uma parceria com a Fazenda. E de primeira mão eu quero agradecer a dona Norma, o Felipe, Isaías também, que está aqui assistindo a gente gravar, né, Isaías? Você não quer aparecer na foto, mas... Vem aqui, Isaías. Vem cá, Isaías, por favor. Entra aqui, Isaías, por favor. Não, você é convidado, fica do lado da dona Norma. E Isaías é o gerente da fazenda e o pessoal que dá um apoio muito grande para a gente. Era um desejo nosso, o Felipe sempre me instigou para isso, né? O Felipe me desafiou algumas vezes. Eu não tive toda aquela coragem no passado, mas nesse último momento da agricultura a gente entende que temos que estudar realmente com mais afinco para que a gente possa ter os melhores resultados, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para o Felipe aqui é:
Como é que você enxerga, Felipe, a importância de uma área de estudo para a região, para o Guará, para o agricultor, para vocês mesmos como grupo? Como é que você vê isso dentro da sua fazenda? Atualmente, os últimos anos, né, a tecnologia avançou muito dentro da agricultura, né, na pecuária também. E a gente sempre fez os trabalhos internos, né, dentro da propriedade e tal. Mas assim, nunca chegando num resultado de qualidade, né, que a gente pudesse dar um retorno, um feedback, falar que se realmente era interessante daquela forma ou de outra. E a gente sempre conversando muito com a assistência técnica, no caso aqui a Soma, né, na pessoa do Joel, sempre conversando e querendo, sempre tentando buscar um melhor resultado, né. Falava, pesquisa on-farm atrapalha um pouco, né, no operacional, a gente não consegue dar devida atenção, não tem um critério bem definido de avaliação, e a gente sempre tentou trabalhar. E aí devagarinho a gente foi trabalhando com a Soma, né, tentando direcionar, até mesmo no Guará, numa fazenda fazia um trabalho, em outra fazenda fazia outro, e tentava tirar o melhor resultado disso daí. E sempre vendo a vontade da Soma aí, né, e tal, e a competência, né, do pessoal. Com certeza, a equipe muito bem definida, a gente instigou e apoia, né, esses trabalhos aí para tentar trazer um resultado, sempre tentando otimizar e buscar o melhor resultado dentro da nossa região e propriedade, né? Dona Norma, eu estava aqui ouvindo o Felipe e lembrei de uma história bem antiga, o Isaías vai se lembrar disso, né? Talhão 6 da fazenda, nematóide de cisto. E hoje, nesse ano, nós estudamos 32 cultivares aqui. E essa história já deve fazer seus 16, 17 anos, né? 20 anos já praticamente. E nós vimos aqui que as cultivares de nematóide de cisto sobrepuseram as outras sem resistência em mais de 10 sacos por hectare, né? A senhora veio acompanhada de uma empresa muito importante na pesquisa no estado do Mato Grosso, Fundação MT. Como é que a senhora enxerga a importância da pesquisa dentro da agricultura? Eu acho fundamental, né? Porque quando começou o nematóide aqui, foi no primeiro ano que eu comecei a atuar na agricultura, e eu falava tanto para o Isaías como para o agrônomo que começou a dar assessoria, e todo mundo dizia, o próprio Isaías me dizia, não, isso aqui é chuva, a água que acumula, né? Eu dizia, mas não pode ser. Daí eu instiguei o Henrique na época, eu digo, você tenta descobrir o que é isso, né? Porque ficava aquelas manchas tão grandes, a produção caía. Até que foi descoberto o nematóide de cisto, que não era uma coisa normal para a nossa região na época. E eu acho que todos os estudos, as pesquisas, é de uma importância muito grande, que você deixa de perder, né? Com esses estudos, as produções aumentaram, né? E os critérios foram mudando também, né? Então eu acho que é fundamental, é importante. Com certeza. Isaías, vem cá, disse que você ia falar um pouquinho. Vem cá, você quer se esquivar, mas não vai ter jeito, né? Vai ter que colocar esse gaúcho aqui falar. Ele disse que o outro gerente, compadre dele lá, disse que deve muito para ele, né? Então, Isaías, quando nós começamos a trabalhar aqui na fazenda, já faz aí uns 16 ciclos, a fazenda plantava 150 hectares de milho. Exato. Para colher 50 sacos por hectare, jogando 100 kg de ureia. Exatamente, era isso aí mesmo. Isso aí mesmo, né? O que mudou no milho hoje? Quanto você acha que nós podemos produzir em milho nessa agricultura de 2020? Mudou muita coisa, né? A tecnologia mudou bastante, né? Os milho, né? Até as adubação, os perfis de solo, tudo foi se agregando, né? E foi mudando para melhores produtividades, né? Amém. Nós temos uma meta aqui, Isaías, quero ver se você concorda comigo. Nossa meta é chegar em 200 sacos por hectare de milho e 100 sacos de soja no terceiro ano de pesquisa. Soja, nós já tivemos parcelas de 112 sacos no primeiro ano. Então, soja, agora nós só temos que dar um jeito de fazer isso funcionar na fazenda, né, dona Norma? Não, é para 3 anos a Argemira produzir
Sem sacos. 3 anos sem saco. Sem sacos. A fazenda toda. Vamos nessa, é isso aí. A gente chega a gaguejar. E milho, 200 sacos, dá, Isaías? Dá para chegar? Dá para chegar, né? Tecnologia aí, chovendo bem, dá para chegar. Tá certo. Então esse é o nosso objetivo aqui dentro dessa área de pesquisa, é extrair o máximo potencial da cultura da soja. A gente sabe que é possível produzir sem saco. Em níveis experimentais internos a gente já conseguiu e que vale para a região toda, vale para o Guará, né? E no milho nós tivemos um ano de clima um pouco mais instável, né, no meio do percurso. Você pode ver que alguns híbridos apresentam um pouquinho de ponta de espiga falhada, que não chega a ser muito considerando o ano, mas a gente está estudando aqui para realmente chegar em 200 sacos por hectare de milho. Estamos estudando outras culturas aqui dentro, sorgo, milheto, tem um pouquinho de girassol e o efeito dessas culturas dentro da produção de soja no ano subsequente, né? Então aqui está apresentada a área de pesquisa. Os próximos dias aí a gente vai ver se marca uma agenda de visita aqui personalizada para a gente poder observar aquilo que a gente está fazendo aqui com o Grupo Guará e com os nossos clientes. Obrigado mais uma vez, Norma, Felipe, Isaías e o pessoal da Fazenda pela grande parceria. E vou dizer uma coisinha que não acabou ainda não. O desafio era produzir 70, né? Conseguiram, alcançaram os 70 sacos de soja. Agora, com todos esses estudos, essas pesquisas, vamos chegar aos 100. Aos 100 sacos, daí eu vou chegar aqui numa outra filmagem e vou dizer que foi conquistado isso. Isso aí. Isso aí. Vamos nessa. O girassol nos inspira. Nessa outra parada aqui, a gente está dentro, aqui nesse caso, da cultura do nabo forrageiro. Nós temos ao fundo o girassol, milho. Um pouco adiante aqui nós tínhamos trigo morisco. A fazenda tem adotado o uso de culturas múltiplas há alguns anos, aí 3 anos para cá principalmente, tem intensificado isso, consórcio, aqui nesse caso é para uma produção de semente. Esse ano, essa safra de soja, depois de 2 ciclos já trabalhando bem com isso, começou há uns 3 ou 4 ciclos atrás, mas os últimos 2 já começou a trabalhar bem. O último ciclo foi um ciclo espetacular em termos de consórcio, manejo, culturas, e a soja bateu o recorde na fazenda. Por que vocês decidiram começar a trabalhar com essas culturas múltiplas? Como é que vocês estão vendo o impacto disso na cultura, padrão de lavoura, visual, produtividade como um todo? Bem, a gente sempre teve a ideia, né? Eu acho que volta um pouco no assunto da pesquisa também, com os estudos, com a pesquisa que a gente vem. Às vezes a gente lê, participa de algumas palestras, né? A gente vê que muita coisa é possível, né? Às vezes a gente não confia nada, mas a gente vê, fala assim, isso se dá certo, a gente tem que fazer dar certo, né? Dá trabalho, dá um estresse operacional na fazenda, mas eu acho que se a gente tem bons resultados na pesquisa, a gente tem que começar a trabalhar, né? E como a gente também tinha começado a trabalhar com produtos biológicos, né? Vem essa difusão, a gente precisa propiciar muito bem o ambiente para essa nova linha de tratamento, né? Na agricultura e pecuária, poder dar certo. Então a gente veio pesquisando algumas culturas, né, de cobertura, trabalhando. Então há alguns anos a gente entrou com a braquiária, pensando em matéria orgânica, em massa, né? Aí a gente veio com fixação de nitrogênio, com as crotalárias, né, em si, e a gente vem buscando opções. Eu sempre falava, né, com o Joel, a Soma, vamos tentar o nabo. Joel, isso não dá na região norte, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou comprar um pouco de semente e eu acho que esse trem vai dar. A gente plantou um pouquinho, deu muito bem, né? Mesmo pela questão climática onde a gente se encontra. E daí eu trouxe o trigo morisco. Então você tem um que é fixador de nitrogênio, outro de fósforo, né? Recicla fósforo, que seria o trigo morisco. Você tem as braquiárias, as gramíneas, né? Como a braquiária e o milheto, né? Que são recicladores de potássio. O nabo forrageiro, ele traz o tubérculo, né? Ele traz o açúcar, né? Que seria o alimento das bactérias para o ambiente. Então a gente vem
vem trabalhando, né, e fazendo a produção própria aí para a gente poder fazer os consórcios, tentar dar pelo menos um pouquinho de cada elemento aí para as bactérias e o suporte nutricional da planta também, né? Que não é só extrair, né? A gente precisa fazer todo o que a gente pelo menos aprende na teoria na universidade, né? Que é deixar o ambiente estável, né? Então, reciclando, aplicando e ciclando todo o processo no solo, né? O Felipe falou um negócio que é interessante. Na verdade, a gente comentava isso quando a gente vê pesquisadores às vezes falando, a gente acha que tudo vem da pesquisa. No fundo, a pesquisa muitas vezes comprova e aprimora o que o produtor vai percebendo no feeling, no dia a dia, né? Então, realmente, a história do nabo forrageiro nessa fazenda e também dos consórcios, das culturas, está muito ligado à própria fazenda adotar o uso de biológicos, né? Adotar um conceito de agricultura um pouco diferente, até porque ela é muito complexa. Às vezes a gente, como prestador de serviço, como agrônomo, discute o assunto, mas você não consegue fazer com que isso seja operacionalizado se a fazenda não trazer isso como uma cultura interna. Eu acho que o grande segredo de sucesso nesse caso, nessa fazenda, foi a adoção da cultura, né, a partir dos proprietários, passando pela gerência, pela operação. E agora eu quero perguntar para vocês, é fácil fazer? Tu aprende a fazer, é fácil, né? Depois que você aprende a fazer. Nós temos uma cultura de mix aí, a gente chama de mix, né, que tem berquera, cotalária, milheto, trigo morisco, nabo, tá perfeito, cultura perfeita. Toda prática nova dentro da fazenda passa por um tempo que a gente chama de curva de aprendizado, aliás, em qualquer coisa, em qualquer negócio, né? E eu acho que a Argemira, ela passou muito bem pela curva de aprendizado e a gente já começa a olhar outros horizontes, né? O girassol está ali, parece que é um enfeite, mas daqui a um pouco pode se tornar uma cultura, né? Um grão que tem óleo, um grão que pode abastecer na pecuária, né? Um grão que pode ser útil e ir rodando dentro da fazenda. Nós adotamos também uma prática, né, Felipe? Nós tínhamos talhões que não estavam respondendo, girar o milho, né? Para que a gente pudesse dar um descanso na terra e depois voltar com a soja. O primeiro ano que a gente fez isso, os talhões subiram quase 10 sacos por hectare. Uma girada que a gente fez nos talhões que eram mais críticos. Então, a Fazenda Argemira é um grande exemplo, dona Norma, nesse sentido. E a gente sabe que para outros agricultores poderem entrar nesse nível, né, de complexidade, porque é complexo, não é tão simples assim, eu acho que vem muito nessa inspiração que a gente falava no início, né, de levar as pessoas e dar oportunidade, liberdade para as pessoas criativamente trabalharem, né? Como é que a senhora trabalhou com isso e como é que a senhora vê o resultado hoje? Bem, isso aqui eu acho que é coisa do meu filho, do Felipe, que foi atrás e buscou. Mas desde o começo, um ano depois que o meu marido morreu, eu comecei a participar do Guará. E eu recebia muita informação deles. E eu sempre coloquei para mim um desafio, que além de eu receber, eu também tinha que dar. Então a gente se empenhou, né, Isaías, sempre a estar sempre à frente, buscando conhecimento, levando, assim como a gente trazia, a gente levava também. E isso é muito gratificante, porque quando você fica estabilizado, você você volta atrás. Então você tem que estar sempre em busca de alguma coisa, de melhorias, né? Correr atrás de novas tecnologias para poder também se igualar a todos. E isso para mim sempre foi um desafio imenso na minha vida. Além de aprender a ser uma produtora rural, eu tinha que também estar sempre à frente, né? E isso me motivou e me desafiou durante esse tempo. Isso aí. Então fica aí os nossos parabéns de novo para a fazenda, né? A chuva da última semana colocou tudo no lugar, graças a Deus por isso, né? Então fica aqui o exemplo, eu acho que a fazenda nos dá a liberdade de colocar à disposição, né? O pessoal do Guará, o pessoal que às vezes um amigo queira ver, queira entender, né? A agricultura é feita não de uma competição entre vizinhos, mas de uma competição entre cadeias, né? Então acho que a gente tem que sempre, na medida do possível, repartir, né, o conhecimento, a experiência, que é uma experiência, uma dinâmica bastante complexa mesmo.
Parece simples, você olha assim, tá tudo florido, as abelhas estão aqui, né? Mas pega ali no mês de fevereiro e março, né? Daí você vem aqui, você vai ver que tem uma complexidade muito grande. E fica, em final, o nosso parabéns da Fazenda novamente. Obrigado. Bom, aqui a gente está na área de pecuária da Fazenda Ergemira, confinamento. A fazenda entrou na atividade há alguns anos atrás, se não me engano, 2011, 11 para 12 mais ou menos. Então está aí com 8 para 10 anos de atividade, os últimos 5 bastante intensivo. Na época era algo muito novo. Como é que está agora, na visão de vocês donos, a atividade como negócio? Como é que vocês enxergam isso nesse momento? A atividade pecuária, ela veio como uma forma de integrar, né, a fazenda. A gente tinha no início uma pequena área, né, de pecuária, eram 400 hectares, né, E daí com a aquisição de outra área, né, que a princípio entrou agricultura, mas com uma condição um pouco pior na agricultura, e a gente foi desenvolvendo a pecuária e foi crescendo nesse ramo, né? Então, integrando aí junto na atividade fazendo integração com lavoura pecuária, pareceu bem interessante a atividade, né? Hoje dando um retorno às áreas de pecuária muito parecido com a área de soja, né? Então a gente consegue ter um aproveitamento de área de fazenda muito maior hoje em dia. Como é que a senhora vê como negócio? Bem, quando foi comprada a área, eu já sabia que a gente ia ter que partir para a pecuária, né? Porque a aptidão maior dela é para a pecuária. Mas fiquei um pouco assim meio receosa, que eu tenho dó de matar o bichinho, né? Mas está aí hoje e graças a Deus está dando certo, os resultados são muito bons. E também você divide um pouco o risco, né? Você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes um salva o outro e isso é bom demais. Exatamente. Felipe, você tem adotado técnicas de alimentação um pouco distintas do tradicional, por exemplo, silagem de capim em vez de milho. Por outro lado, tritura grão úmido, faz silo bag. Tem feito também a adoção de engorda-pasto. Como é que você vê o resultado dessas adoções todas de manejo? Tudo é adoção de tecnologia, né? Assim, pelo que a gente já falou da pesquisa, né? Então eu sempre vi muita pesquisa, principalmente nessa área de silagem, tentando dar uma condição melhor, né? Como é uma área de integração, tanto para a questão pecuária quanto para a agricultura. A silagem de milho ela é muito boa, né? É o tradicionalzão aí da atividade, mas ela vinha de uma extração muito grande nutricionalmente para a agricultura, né? E tirava toda a cobertura, então não deixava mais palhada no solo e tal. E a gente começou a ver algumas atividades, o pessoal fazendo outras opções, né? Para silagem. Então a gente, como já fazia integração, já trabalhava com a integração lavoura-pecuária, fazia bastante braquiária, a gente resolveu fazer, né, fazer essa silagem de capim. Hoje a gente trabalha com a braquiária rosisiensis mesmo. Claro que no primeiro ano não foi tão feliz assim, mas é a curva de aprendizado. Hoje a gente já sabe fazer melhor e entrega bons resultados aí para nós, né? E a questão do milho silagem grão úmido é aquilo que eu falei, na pesquisa a gente sempre via, você consegue economizar milho, tem mais palatabilidade, o animal gosta mais do produto, então vamos tentar fazer, vamos tentar ser econômico, né? Vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? Uma atividade que demora um pouquinho mais para você aprender ponto certo de corte, a condição de silagem, ensilamento aí desse milho, né? E adaptação também de formulação de ração. Mas aí a pecuária tem muito desafio ainda pela frente, eu acho que a gente só está engatinhando aí na atividade ainda, tem muita coisa para crescer.
Nesse processo de aprendizado, né? Pensando em curva de aprendizado, uns 3 ou 4 anos de curva, agora já um negócio mais maduro. Né? Quais que foram os grandes desafios para fazer a atividade rodar realmente como uma atividade economicamente rentável? Tem muitos desafios, né? Aprender a otimizar, principalmente, acho que corte de pastagem, né? Aproveitar melhor a área, né? De pastagem, porque na verdade aqui na fazenda a gente tem uma área perene de braquiária muito pequena para a quantidade de animais que a gente tem. A gente tem em torno aí de 900 a 1.000 hectares aí de pastagens fixas, né? E esse ano a gente chegou a trabalhar com 6.000 animais, né, dentro da propriedade. Então é um desafio muito grande. Então essa curva de aprendizagem, do manejo de pastagem, do trato que você dá tanto a campo quanto a quanto a questão de alimentação no coxo, né? Então uma coisa complementa a outra. Então hoje a gente tem vários trabalhos aqui dentro, né? Desde simplesmente o pastejo a campo com sal, a questão de proteinados, né, na pastagem como complemento, você tem semi-confinamento, você tem guarda-pasto, você tem rotacionado, né, e tem também o confinamento fechado aí que vocês estão vendo. Então é uma mistura de técnicas aí que desafia muita gente. Cada ano a gente tem um desafio novo para ser superado dentro da atividade. Isaías, a fazenda é bastante verticalizada. Quantos funcionários, em média, trabalham na fazenda? Estou fazendo essa pergunta mudando um pouquinho o eixo da conversa. Em média, no ano, quantas pessoas estão empregadas nessa fazenda? Então, assim, durante o ano, assim, as fixas, né? Em torno de 35 pessoas. 35 pessoas. E no pico? Seriam uns 45, 48. 45, 48. A pergunta é no sentido, comentário no sentido de que muitas vezes o agro é visto como um setor que não emprega muito, um setor que não gera tanto socialmente falando. Dona Norma, o que o agro gera socialmente? Olha, eu sou uma defensora do agro, né? Porque tudo que é de ruim acontece, é a gente que provoca, né? Mas a gente estando aqui, fazendo as coisas com consciência, a gente também, querendo ou não, a gente também gera emprego, eu falo sempre, até o Felipe às vezes tira um pouquinho de mãe, não é bem assim, mas você sabe que você alimenta o mundo, né? Você faz parte dessa cadeia. Por menor que você seja, você está dentro dessa cadeia e você faz esse bem também. E os cuidados que a gente tem internamente são muito grandes, né? Então eu tenho a minha consciência tranquila, eu sei que eu faço o bem, que todos nós aqui fazemos o bem, de você ao funcionário, todo mundo, né? E isso pra gente é muito bom. Segurança do trabalho. Isaías, Felipe, esses dias surgiu um número aí. Olha, lindo. Essa é a terceira geração, tá? Aqui brincando ao redor, vocês vão ver algumas gracinhas aparecendo no vídeo, no áudio. Isso faz parte, isso é agro, isso é família. É o neto, tá a terceira geração. A terceira geração está aqui acompanhando, isso é muito gostoso. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a fazenda bateu um recorde de tempo em relação ao acidente do trabalho. Aproximadamente quantos dias essa fazenda ficou sem nenhum acidente de trabalho? Ficou 3.200 dias, foi. Aproximadamente, isso é importante a gente falar. 3.250 dias. Aproximadamente 3.300 dias sem acidente no trabalho. Essa fazenda faz CIPA-TR, a gente já teve o prazer de acompanhar algumas reuniões. Essa fazenda tem uma estrutura de proteção ao funcionário. Veja bem, 3.000 é quase 10 anos sem um acidente com afastamento. Né? E isso mostra o quanto que o agro hoje ele tem responsabilidade. Né? Você vê que está tudo preservado, tudo bonitinho. Quantas moradias tem dentro da fazenda? Tem 9 moradias. Tem 9 moradias dentro da fazenda, né? Fora o pessoal que vai, que vem, fora todo o pessoal que
indiretamente trabalha, né? Aqui nós temos pessoas que trabalham assistindo a área de pecuária, temos na área de agricultura, tem toda uma cadeia de indiretos que trabalham, as assessorias que a gente chama, as competências, né? Hoje, para você tocar o agro, são 6, 7, 8 competências que você tem que ter para que esse agronegócio funcione. Talvez, muitas vezes, a pessoa que está lá urbana não tem ideia, né, do impacto social que o agro traz, né? É só uma correção, na fazenda, na verdade, são 12 moradias atualmente, né? Mais o alojamento. É mais alojamento e emprega muita gente do Ouro Branco, que é um distrito aí de Itiquira, aqui próximo, né? Tá perto de 10 quilômetros da fazenda, então tem muita gente que faz esse deslocamento também diariamente, né? Então a gente tem que falar isso porque o agro realmente é um setor que, quando bem feito, bem organizado, ele gera socialmente algo muito importante, né? Essa área da pecuária que a fazenda utiliza hoje, né, dona Norma, era uma área degradada. Né? E hoje é uma área produtiva. Então já era uma área que vinha sendo utilizada, mas mal utilizada, sem nenhum retorno, e hoje ela já se torna uma área extremamente produtiva, né? Isaías, qual o maior desafio da pecuária para você que é gerente? O desafio da pecuária tem vários, né? Vários desafios, né? Todo dia vai mudando o trabalho, né? Todo dia tem um... Mas hoje são pessoas, né? Pessoas qualificadas, né? Porque no meu trabalho é difícil tu conseguir um vaqueiro profissional, por exemplo, assim. Você vai contratar um vaqueiro, você não acha. É uma atividade que o pessoal já não estão gostando mais de trabalhar no campo com os animais, né? Não conseguem mais pessoas mais profissionais nesse ramo aí. Exatamente, pessoas, né? E já meio que fechando um pouco da nossa conversa, uma palavra sobre o futuro. O que a senhora vê, o que você vê, Felipe? Como é que vocês enxergam o futuro desse chamado agro, esse agro que não para, né? E não vai parar, né? Cada dia aumenta mais o consumo, a necessidade dos grãos, dos produtos, da carne, né? Eu acho que a expectativa da gente é sempre olhar para frente, querer crescer, porque espaço vai ter, porque a necessidade é muito grande. E eu falo sempre, se você não tiver uma expectativa, se você não tiver um caminho a ser trilhado, né? Eu acho que a gente fica muito a desejar. Então eu quero estar sempre crescendo e seguindo em frente. A terceira geração está aí e vai embora. A terceira geração está aí, a avó tem que dar um pouco de estabilidade para eles dar continuidade nisso. Tá certo. Felipe, como é que você vê o futuro? Se eu for resumir em uma palavra só, eu acho que sempre foi, e sempre vai ser a superação, né? Dentro do agro é sempre uma questão de superação, de desafios, dificuldades, alegrias, né? Então é isso que dá o ânimo aí para a gente estar continuando e perpetuando o negócio, né, nas várias gerações. Joia. Então a gente termina aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado, Norma. Obrigado, Isaías, por esse tempo com a gente. E a gente vai caminhando junto, né? Esperamos que essa parceria, né, que a gente já tem há muitos anos, a amizade que a gente tem, possa perdurar aí por bastante tempo, né? Uma coisinha que eu tenho a acrescentar aqui, o que você falou há muitos anos, né? Você e o Isaías sempre foram meu esteio, né? É que eu falo sempre. Sozinha a gente não é nada, né? Você tem que estar cercado de pessoas competentes para você poder ser um exemplo a ser seguido. Muito obrigada. Valeu. Obrigado.